nosso muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que vocês estão nesta noite de domingo, hoje, o último dia do mês de agosto? Até aqui, meu querido, até aqui, minha querida, o Senhor Jesus tem nos sustentado. Até aqui, o Senhor tem nos fortalecido com as tuas fortes mãos. Talvez você me diga: Pastor Fábio, este mês de agosto acabou e ainda não aconteceu o meu milagre. Ainda não vi nada de diferente daquilo que eu queria para a minha vida. Como o Senhor mesmo diz aí na sua mensagem todos os dias, tudo eu posso sonhar, tudo eu posso realizar em nome de Jesus. É verdade, este ano, ele é o ano dos teus sonhos serem realizados. Hoje é dia 31 de agosto do ano de 2025. O ano dos teus sonhos serem realizados. Não desanima. Este mês de setembro, eu profetizo na sua vida que ele vai ser o melhor mês do ano, o melhor mês da sua vida, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Muitas vezes, nós somos obrigados a perder para então nós ganharmos. É o que nós vamos aprender hoje aqui com Saul. Saul, ele teve que perder para então aprender a ganhar. E é assim que Deus vai fazer comigo. É assim que Deus vai fazer com você. Abra sua Bíblia hoje, no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, que nos diz assim: havia um homem cujo de Benjamim, cujo era Quis, filho de Abiel, filho de Zeroá, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homens de bem. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço então belo, que entre os seus filhos de Israel não havia outro belo do que ele. Desde o ombro para cima sobressaía todo o povo. A Bíblia está nos dizendo que Saul era um homem lindo, que era um homem bonito na sua cidade, ali do meio dos seus povos. Ele se sobressaía em termos de beleza em tudo. Saul era formoso. E diz: extraviaram-se as jumentas de Quis, de seu pai. Ou seja, aqui elas perdeu-se do caminho ou sumiu as jumentas do pai de Saul. E ele pediu, disse Quis a Saul, ao seu filho: toma agora contigo um dos teus moços dispõe-te a procurar as jumentas. Naquela época, a jumenta era considerado um meio de transporte que poderia se usar. Naquela época, a jumenta era como se fosse um carro da gente. Era para aquilo que eles usavam a jumenta, para transportar alimentos, para transportar pessoas, para transportar tudo. Então era um meio de transporte. E as jumentas se perderam pelo meio do caminho. E o seu pai disse a Saul: Saul, toma um dos servos, dos moços aqui, e vai procurar essa jumenta, porque nós não podemos perder. E Saul, ele foi à procura. No 4 nos diz: então, atravessando a região montanhosa de Efraim e as terras de Salisa, não acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém eles não haviam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia eles não a encontraram. Eles saíram procurando as jumentas, só que elas não apareceram. As jumentas não estavam ali naquela redondeza aonde eles estavam à procura. E nos diz mais: vindo eles então até a terra de Zufé. Essa terra de Zufé está mais ou menos a 8 quilômetros de distância
da terra de Benjamim, da terra ali de onde eles moravam, da casa dos seus pais. E Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, não suceda que meu pai deixe de preocupar com as jumentas e se aflige por causa de nós. Saul disse para o moço que estava na hora de eles retornar para casa, porque além do pai se preocupar com as jumentas, iria se preocupar também com eles, e ele não queria que o pai se preocupasse com eles. Então estava na hora de retornar para casa. Porém o moço disse: nessa cidade há um homem de Deus. Sabe de que eles estão falando aqui? Você lembra de Samuel? Apesar que a Bíblia aqui não vai nos explicar, mas está falando de Samuel, porque do 14 em diante, do capítulo 14 em diante, vai dizer a respeito de Samuel. O homem de Deus que ele está falando aqui, este moço, é Samuel. E a Bíblia de estudo que nós temos aqui, ela fala justamente isso. Olha o que ela diz aqui. O homem de Deus era Samuel, embora o texto não revela até o capítulo 14. O servo de Saul descreve como um homem honrado, como alguém cujo consideravelmente aconteceu. O texto pode sugerir que Saul realmente não conhecia a respeito de Samuel, embora o seu servo todo Israel conhecesse. Alguns intérpretes identificaram a cidade como sendo Ramá, mas isso é incerto. Então nós não podemos afirmar, mas aqui nos diz que Samuel, e muito estimado, tudo quanto ele diz acontece, sucede. Vamos agora lá mostrar-nos, porventura, o caminho que devemos seguir. Meu querido, eu acho que essa semana eu falei a respeito da onde os seus olhos estão olhando, para qual região você está olhando. Aqui eu digo para você, com quem você está andando? Minha mãe dizia um ditado para nós, e é a pura realidade. Me diga, Fábio, com quem tu está andando, que eu vou dizer quem tu é. Temos que andar com pessoas de fé, temos que andar com pessoas que vão nos animar. Saul queria retornar. Ele disse: não, aqui tem um homem nessa cidade, que é um homem de Deus. Tudo que ele fala acontece. E cuidado com as pessoas que você está andando. E no 7 nos diz que: então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos? Então aquele homem, porque o pão de nossos alforjes se acabou, e a presente temos que levar o homem de Deus que temos. O moço tornou a responder Saul e disse: eis que tenho ainda em mão 1/4 de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre os caminhos. Antigamente em Israel, indo alguém consultar Deus, dizia: vinde ter com o vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: dizes bem, anda, pois vamos. E foram à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo ele pela encosta da cidade, encontraram uma moça que saía a tirar água e lhe perguntaram: está aqui o vidente, ou seja, o homem de Deus? Ela respondeu: está aí e tem diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade por quanto o povo ofereceu, hoje o sacrifício alto. Então vos na cidade logo acharei, antes que suba do alto para comer, porque o povo não comerá, ele não chega, porque ele tem abençoado o sacrifício, depois come os convidados. Sobe, pois, agora, que hoje o achará. Subiram, pois, a cidade e entraram, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelaram a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, enviarei um homem da terra de Benjamim, a qual ungirei por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus,
porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até a mim. Aqui um dia antes, Deus disse para Samuel: Samuel, amanhã, por estas horas, vai vir um homem da cidade de Benjamim até você. Unge ele, porque o clamor do povo chegou até a mim. O povo queria um rei, o povo queria ser governado por alguém, como as outras príncipes, outros países estavam sendo comandados. Somente Israel, que era Deus que comandava, eram os profetas através de Deus, e o povo clamou querendo o rei. E Deus disse que iria chegar este homem, e este homem era quem? Saul. Meu querido, minha querida, você consegue compreender que muitas vezes é preciso nós perdermos para então nós ganharmos? Mas pastor Fábio, o que Saul havia perdido? Não, é que Deus tem as maneiras dele trabalhar. Você observa que Deus fez as jumentas sair do caminho. E o pai de Saul pediu para quem? Para que ele fosse juntamente com o moço até procurar esta jumenta. Só que eles andaram em torno de 8 quilômetros de distância de onde estava e não avistaram a jumenta, não acharam a jumenta. E Saul queria vir embora para casa para que o pai não se preocupasse somente com a jumenta e também com eles. E ele, o moço disse: não, nessa cidade tem um profeta, nessa cidade tem um homem de Deus. Se nós formos lá, olha como Deus trabalha, meu querido. Olha como Deus tem a maneira dele trabalhar. A maneira que Deus trabalha, meu amigo, nós não entendemos. Nós nos desesperamos, nós ficamos preocupados. Puxa vida, eu fui até lá, procurei, não achei. E agora o que será? Fique em paz. O Senhor está cuidando de você. Talvez esse mês todo foi assim com você, né? Você procurou, você andou, você não achou. Mas o Senhor nos diz que para amanhã, por estas horas, você vai ter a resposta que você queria. A resposta que você clamou a Deus chega até você. E diz mais para nós, ó. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem que eu te falará, este dominará o meu povo. Saul se achegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-nos, peço, onde está aqui a casa do vidente? Samuel respondeu a Saul, disse: eu sou o vidente. Sobe adiante de mim do alto, hoje comereis comigo, pela manhã te despedirei. Tudo porque está no teu coração te declarei. Porquanto as jumentas que há 3 dias se perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já encontraram, e para que está reservado tudo que precisa em Israel. Não é para ti, é para a casa do teu pai. Então respondeu Saul e disse: porventura sou benjamita, da menor da tribo de Israel, e a minha família é a menor de todas, a família da tribo de Benjamim. Por que, pois, me falas com tais palavras? Ou seja, olha, meu querido, olha, minha querida, a importância que nós devemos ser humildes. Você viu que aqui ele disse, porque ele logo é um benjamita, a família dele era menor, e ele era o menor da família dele, não tinha como. E Samuel, tomando a Saul, e ao seu moço levou à sala de jantar, e lhe deu lugar de honra entre os convidados. E eis que era cerca de 30 pessoas. Então disse Samuel ao cozinheiro: trazei a porção que dê, e disse: ponha-te à parte contigo. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa e havia nela posto diante de Saul. Disse Samuel: eis que é isto que foi reservado. Toma e come, pois se guardou para ti, para esta ocasião, ao dizer que eu convidei o povo. Assim comeu Saul com Samuel naquele dia.
Tendo descido para a cidade, falou Samuel com Saul sobre o eirado. Levantaram-se de madrugada e quase ao subir da alva, clamou a Samuel a Saul eirado, dizendo: levanta-te, eis contigo para caminhar. Levantou-se Saul e saíram ambos, ele e Samuel. Descia ele para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: dize-me ao moço que passe adiante de nós, tu, tendo ele passado a esperar, e te falarei sobre a palavra de Deus. Meu amigo, minha amiga, é muito importante eu e você termos essa comunhão com Deus. É muito importante nós atentarmos ao ouvir ao homem de Deus, ao ouvir um profeta. Temos que estar ligado diretamente na videira, para quando o Senhor falar aos nossos corações, nós damos ouvido, nós aprendemos a escutar, porque se nós escutarmos os profetas, nós iremos prosperar. Feche seus olhos, é momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, neste momento eu te agradeço, meu Pai. Te agradeço por mais este mês que o Senhor nos concedeu, por mais este momento na Tua presença, meu Pai. Nós sabemos que se não fosse o Senhor, nós nem teríamos chegado até aqui, mas as Tuas fortes mãos foi quem nos sustentou de pé. As Tuas fortes mãos foi quem nos manteve até esse último dia deste mês. Senhor, assim como um dia entrega o outro, nós a entregamos esse mês de setembro em Tuas mãos. Que o Senhor venha dar o melhor para cada um de nós, meu Pai. Meu Deus, toca, meu Pai, neste momento nos que estão enfermos. Cura os necessitados, meu Pai. Realiza os sonhos e prodígios, meu Pai, dos Teus filhos. Realiza aquilo, meu Pai, que esta pessoa tem no seu coração, a vontade de realizar. Assim como Saul saiu a procurar a jumenta do seu pai, assim também, meu Pai, muitas vezes nós achamos que estamos perdendo, mas na verdade nós estamos ganhando. Que o Senhor conceda as bênçãos do céu sobre as nossas vidas. Eu te apresento também, meu Pai, este copo com água, que esta pessoa ao beber, que ela possa sentir a Tua presença. É que eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus amados. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Meu querido, minha querida, sintam-se todos abraçados pelo poder do Espírito Santo. Estenda suas mãos assim. Que o grande amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para todo sempre. E você que crer, diga amém. Amém, meus amados. Saúde e paz, uma ótima noite de domingo, mais do que abençoado. Que essa semana que se inicia, ela possa ser a melhor semana da sua vida. Que este mês que se inicia amanhã, ele possa ser o melhor mês da tua vida, em nome de Jesus. Nunca maltrate alguém quando você estiver subindo, porque um dia poderá encontrar quando estiver descendo. Saúde e paz, beijo no coração, Deus abençoe a todos, meus amados.